Olá, muito boa noite, 21 horas e 3 minutos desta terça-feira, hoje dia 17 de outubro de 2017. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha o aplicativo, a nossa Vale TV, através dos aplicativos para Android e iOS, através do Facebook, através do nosso site valetvplay.com. Pode ainda acompanhar o nosso programa através dos horários alternativos ou no nosso YouTube, no canal da nossa Vale TV no YouTube. Um dia de terça-feira um pouco inglório, né? A decisão do nosso Senado Federal que oportunizou que Aécio Neves, com todas as suspeitas que recaem sobre ele. O doutor Márcio André Guerra, muito boa noite. Muito boa noite. São suspeitas, indícios? Como é que tratemos isso? Na verdade, a suspeita existe, sempre existiu, né? Já faz tempo. Os indícios eu não sei se existem porque eu não analisei a questão do que foi apresentado. Mas, de qualquer maneira, são motivos suficientes para que não tivesse tomado a decisão que tomaram, né? Por que 2 pesos e 2 medidas, por exemplo, com o Docídio do Amaral, onde foi tudo muito rápido, a decisão histórica do nosso Senado, e agora esse faz de conta? Eu acho que continua envolvendo o toma lá da cá, né? Eu acho que dentro das possibilidades do que o Aécio tem a apresentar, ao que causar ou ao que favorecer um ou outro, é a tomada da decisão. Na minha opinião, infelizmente, continua sendo assim. Ele retomará o mandato dele, né? Exatamente. Com isso, exatamente, a partir de já, exatamente, o senador Aécio Neves. E como é que fica mais uma vergonha, o recolhimento preventivo dele à noite? Mais uma vergonha. Porque essa é uma decisão de um outro órgão, né? Faz tempo que eu venho falando que existe a disputa entre os poderes, né? Todos querem legislar, todos querem ser executivo e todos querem ser judiciário, né? E aí acontece isso aí, eu acho que nós estamos no limite, eu acho que nós ultrapassamos o limite, agora vamos ficar batendo um poder com o outro de frente e quem paga a conta de novo somos nós e o povo. Muito bem, muito boa noite, seu Evandro Pedroso. Boa bem noite. Contigo? Tudo bem. Como é que tu assistiu o dia de hoje, a decisão do nosso Senado Federal? Olha, eu não sou nenhum especialista, mas eu acreditava que isso então, aconteceria. Para mim já era o óbvio? Eu acho que não tinha. Mas e aí a gente faz o que com isso? Em 2018, vote em outras pessoas. Não é muito pouco, é só o que nos resta. É só o que nos resta. Quem botou esse pessoal lá fomos nós mesmos. Um deputado federal aqui no Rio Grande do Sul não se elege com menos de 100 mil votos. São 100 mil pessoas que no dia da eleição foram lá e votaram nele. Não chega sozinho lá. O brasileiro ele não é vítima, ele é cúmplice. E há anos se repete os mesmos falcatruas, as mesmas pessoas, do qual se fala horrores, mas chega na hora da eleição e eles são reconduzidos. É que é o grande volume de voto, né? A grande massa votante, o grande volume de voto não tem o acompanhamento e a consciência das coisas que acontecem e como acontece. Então tu consegue desviar 10 mil votos. Será que o povo não sabe votar ou será que o povo sabe onde aperta o calo, senhor Jorge Stoffel? Seja muito bem-vindo de volta ao nosso Estação Hamburgo, ocupando essa cadeira agora a cada 15 dias. Posso dizer isso, Jorge? Nossa, é mais ou menos isso. Então. É mais ou menos isso que tu vai assumir aí? Acredito que sim. Tá, né? te preparando para essa maratona aí com a gente? Sim. Seja, é muito bom te ter de volta aqui. Estava semana passada conversando com a gente, lancei o desafio. Sempre digo, né? Se o cara volta aqui é porque gostou. Está aqui hoje com a gente é porque tu vem conversar conosco. Posso te fazer uma pergunta sem vergonha que nem essa, assim? O povo não sabe votar ou o povo sabe exatamente onde aperta o calo? Difícil a resposta, mas é que existem várias variáveis, né? Existem muitas questões que acabam envolvendo e acredito que a gente tem várias percepções, mas
existe uma dominação muitas vezes da própria política em relação ao povo em várias questões que envolvem, né, onde muitas vezes dá para dizer que o voto em partes é comprado, né, não é uma decisão muito daquilo que a gente observa e os benefícios que a gente vai obter e que nós deveríamos ter diante dos impostos cobrados, né. Me parece que é essa conta que o povo faz, né? Ele sabe que ele está vendendo voto, mas é a necessidade dele daquele momento, David Show. É a dor dele naquele momento que ele resolve na conta dele desse jeito. Eu ainda sou da opinião que a culpa é nossa como massa crítica, né? Porque a nós esclarecidos cabe ainda envolver e trabalhar aquele que não tem o acesso à informação como nós, né? Porque realmente, para quem não tem o acesso, né, promessas são muito fáceis de serem absorvidas, né? Então é um desafio difícil mesmo, como o Pedroso colocou, né? São 100 mil votos, ou seja, para nós, massa crítica, minoria, chegar à cabeça de 100 mil votos, auxiliar, contribuir para uma construção política é difícil, né? Então momentos como esse são momentos que nos favorecem nesse sentido, né? Lembrando que o Aécio aqui no Rio Grande do Sul não ganhou, né? É verdade. Mas quais as opções que nós tínhamos, né? Aécio e Dilma. Os dois se mostraram extremamente enrolados, né? Exatamente. Uma culpada de crimes econômicos, né, e políticos, e o outro até de assassinato, né? Tráfico de drogas, enfim, as coisas que a gente está... Eu não sei o que é pior, né? E eu acho muito triste cada vez que a gente faz a avaliação de que a gente tem que votar no menos pior. No menos pior. Quando a gente faz essa conta, dói demais, né? Sim. Dói muito, mas uma coisa interessante, né? Várias eleições a gente tem um sentimento que não tem um candidato bom. E a gente já Parece tá que o vendo nome isso. se esconde, ou a pessoa se acha... Tá surgindo o nome para 2018, Pedroso? Ainda tem muita água para rolar até as eleições, né? Mas... E temos eleições desde o deputado estadual até a presidência da República, então é uma chance grande de trazer uma mudança, né? De fazer isso. Agora, não vai ser votando nos mesmos corruptos e nos mesmos omissos, porque tem gente que não se corrompe, mas também não faz nada, vai lá fazer seu discursinho e deixa rolar, né? Que a gente vai ter alguma modificação. O brasileiro tem que entender que é o dinheiro... É o nosso dinheiro, esse dinheiro é retirado da nossa renda, do nosso bolso, da nossa empresa, e ele teria que voltar, só que ele não volta. A gente está rasgando o próprio dinheiro, né? Lá no bairro, é um fato assim, interessantíssimo, né? Quando a associação se envolveu na eleição municipal, assim, no sentido que as pessoas votassem em candidatos do bairro, pessoas conhecidas, olha, mais da metade das portas, quando saímos encaminhadas, não abriram. E disseram, eu não voto. Isso é tudo ladrão. E aí? É uma forma de manter o ladrão lá, né? Tu tá mantendo o ladrão lá. E daí quando tu fala isso, doutor, xinga uma pessoa. Tu também é ladrão. Olha, eu fui xingado tentando fazer um esclarecimento, fazer um trabalho comunitário. Não estava pedindo voto para ninguém, mas dizendo que as pessoas analisassem e vissem o que era melhor para o bairro. Isso é a perpetuação da miséria. Sim. O Paulo Daniel está na nossa audiência aí. Paulo, obrigado pela audiência. Como é que Paulo Daniel enxergaria essa situação, Paulo? Depois, hoje o CEPERGS nos pediu um espaço para falar aqui, na semana passada estiveram presentes conosco, para falar sobre essa mobilização que vai ser feita amanhã, com a chegada do governador do estado, que vai estar na Sociedade Ginástica por conta do evento da CI. O prato principal que amanhã ele é especial, com a palestra do governador, e com a premiação das marcas, né? Dos top de marcas. Em seguida eu vou recuperar esse assunto direitinho para passar para vocês. E aí eles pediram, amanhã o CEPERGS está fazendo esse grande movimento, a gente infelizmente não teve a oportunidade de fechar com eles a agenda para agora, mas eu queria compartilhar com vocês isso. Adianta fazer, o governador vem falar sobre o projeto dele aqui, né? Sim. Tu viu o tema da chamada da palestra, Márcio? Não vi o tema, eu só vi pinceladas que... O que o governador vem falar para nós? Na tua visão, o que ele poderia contar, qual é a história que ele vai contar amanhã? Eu acho que ele vai contar a mesma história de que ele tem um projeto, que ele quer chegar a um determinado ponto e que o preço que está pagando hoje e que ele está resolvendo esse problema e o preço que está pagando hoje vai ser colhido no futuro. Ele está resolvendo esse problema?
Eu quero acreditar que sim. Eu acho que muita coisa está errada, né? Mas eu quero acreditar que sim. Eu sei que a dor é muito grande. Essa questão do atraso dos salários, isso aí é o principal, é o que mais está pesando, né? Não quero aqui conceituar se está certo, se está errado, se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Agora, nós, quando não temos dinheiro, vamos fazer o quê? Não tem de onde tirar. Não vamos gasta. fazer o quê? Né? E aí vem aquela história, porque tem dinheiro sobrando, porque isso é mentira, porque não tem... Eu nunca cheguei a estudar a fundo isso para poder conceituar e achar que um lado está certo e um lado está errado. Até tem uma informação, nos últimos 45 ou 46 anos de governo do Estado, somente 8 tiveram superávit. Só 8. Então pensa num horizonte de... O governo que foi Ieda negado o teve. aumento de impostos, né? Não estou aqui defendendo o Sim. governo da Ieda, mas é o que aparece. E eu acho que O Aode Cunha foi um dos poucos e o resto é de 2, 3 décadas para trás. eu Então, acho que assim, ele vem batalhar nisso, sabe? Acho Onde que ele essa vem batalhar conta nesse vai projeto. fechar? Essa conta nunca fecha, né? Não fecha. Não fecha. O custo é muito alto. porque Mas aí cai em cima do funcionalismo público, né, David? não é verdade isso. A comunidade paga há décadas com serviços que não são bons ou inexistentes. Falta de segurança Nós não podemos. pública, Isso é uma coisa, doutor, que nós não podemos mais governar um estado que tem 11 milhões e 300 mil habitantes, é mais ou menos esse número, para 600 mil pessoas, entre ativos e inativos do executivo. E mais algum tanto do judiciário, mas que a verba deles já sai na fonte lá e não sofre essa questão. Mas de como fica parcelamento os de serviços salário. públicos, então? Mas nós não podemos governar e fazer um estado para 11 milhões e 300 Não, mil ok, pessoas. não podemos, mas então como fica saúde, educação e segurança? Só, tipo assim, pouco mais que 10 milhões de pessoas vão ter que pagar a conta de não ter saúde, de não poder sair na porta da sua casa, de não poder mais ir numa praça, porque menos de 1 milhão de pessoas tem que receber o salário em dia. É uma coisa... Mas como ficam esses Como serviços todos que os essas outros pessoas gaúchos. prestam? Não. Eu estou perguntando como ficam os serviços que essas pessoas prestam. Uma coisa é inevitável, tem que passar a régua. Tem que passar a régua porque o direito adquirido vai ganhar lá na frente, enfim. Mas daqui para frente tem que ser diferente. Sim, com Sim, certeza. é isso. Não tem como trabalhar dentro dessa lógica de que dos 600 mil que tu comentaste, Pedroso. Porque ali é direito adquirido, ali não adianta mexer. Não, mas eu pego o caso no governo passado, no governo Não, mas eu me Tarso. pergunto, se não é isso, como será? É isso que eu estou perguntando a vocês. Tá, mas Vamos enfrentar esse problema. Ok, não é isso. Como será, então? Como será para termos serviço de qualidade, então? Bom. Aí tem um monte Porque de disso nós elementos. estamos falando. Aí tem um monte Porque de olha aqui, ó, a elementos. gente está falando que não tem. Não tem, mas o nosso filho, bem ou mal, saem da escola sabendo ler e escrever. Eu, graças a Deus, Eu estudei escola paguei a pública escola. a vida inteira. Eu paguei a E escola. muito feliz. Eu estudei no 25 de julho, Também saí de lá em Outros 94. tempos, né, Rodrigo? 94, saí de lá. Outros Ganhei em tempos. 94, é Eu outra também época. colégio estadual. Tudo certo. Mas é Mas outros é tempos. isso. Mas nós estamos falando aí de gente há 30 anos atrás, que naquela época já reivindicava direito, já reivindicava defasagem do seu salário, né? Perda sempre, não tinha o piso, que é uma conquista de categoria. Né? Os médicos, por exemplo, têm as suas conquistas muito bem preservadas. Né? Não são funcionários públicos, mas têm suas garantias. Os advogados, o mercado regra bastante, mas eles têm lá as suas normativas, né, doutor Marcos? Sim, Não com pode certeza. isso, tem que aquilo, tem tabela para cobrar honorários, tudo certinho, certo? Certo. Como os professores avançam na sua profissão? Como seria a nossa sociedade se nós não tivéssemos hoje, eu acho que isso que a gente precisa discutir, se nós não tivéssemos hoje os policiais que, bem ou mal, não se instaurou uma barbárie, porque a gente vive uma insegurança muito Com grande. certeza. Retira Mas os nós não policiais dá o que vivemos deu uma- no Espírito Santo. Retira os policiais da rua. É gente se matando, a torta e direita, a Nunca gente aconteceu esperando no na porta da Espírito casa com a arma na mão. Não, e longe da minha fala, Rodrigo, ser contra a Não, greve, é uma a provocação situação, minha. né? Eu não estou posicionando, eu Porque- estou provocando vocês. E longe... Como fica isso? Porque, assim, são serviços que quem está executando, seja o professor com 30 dias de salário atrasado ou um policial, que, pelo amor de Deus, né? Tem que dar graças a Deus que ele está Mas executando. E o quando que os hospital professores público? ficaram com salário atrasado 30 dias? Tá, não. 15 dias, digamos, né? Não, e é parcelado ainda. Eu acho que não teve nenhum mês que o governo pagou depois do dia 15. É, mas é ruim Eu começar acho ganhando que é 300 reais, né? Claro, Por favor, é ruim, né? É ruim, Quanto? claro. Mas Com e o que tu 300 diz reais, para 200, os milhões de não, gaúchos não, que ganharam não pontapé tem na como, bunda né? nos últimos 3 anos? Para as 3 funções A básicas. empresa não aí, tem mais dinheiro, Mas tchau, dois vai pra erros casa. fazem um acerto. Pedro? Não é 2 erros fazem um acerto, mas a gente não pode criar cidadãos de primeira classe. Todo mundo vai ter que apertar o cinto. Isso é verdade. E Todo mundo acontece. vai ter que apertar. Eu ia citar um exemplo, agora eu vou insistir de novo. No último governo, o governo Tarso,
A segurança pública, principalmente os policiais militares, ganharam um aumento escalonado que entra até nesse governo. Aí é muito fácil tu fazer boa política apostando o dinheiro dos outros e comprometendo o próximo governo. E é injusto que eles ganhem aumentos para Não ficar é com salário injusto, razoável. mas não é injusto, mas o Estado e os administradores do Estado vão ter que, a situação- fazer escolhas. É que a O situação problema é é a que a gente seguinte. quer manter uma CE, que dá um Aí déficit tá. todo ano, É que a quando- gente quer manter isso, quer manter aquilo, a gente quer manter uma TVE que, né? Quando o Lula uma falou que era uma fundação isso, marolinha, fundação aquilo. né, qualquer cientista político, qualquer equipe de governo sabia que não era uma marolinha para estar promovendo aumentos. Então ali era o ajuste fiscal, né? 2010, Sim. isso? Dizendo que era uma marolinha crise econômica, não, pelo amor de Deus, né? Só olhar para frente. Sabia-se o O que ia fato é que acontecer. se paga no Brasil impostos de primeiro mundo e se recebe serviços que... Pois é, mas aí eu pergunto, alguém que estudou, que fez uma faculdade, uma graduação, que fez uma pós, uma pós-graduação, até um mestrado, essa pessoa pode ganhar lá 1.900? Não, ela tem que ganhar 2.000 por 3, mês? 4 vezes isso. Exatamente. Tem que Porque é ganhar. o que o professor ganha. Tem que Hoje ganhar 40 3, 4 horas vezes para isso. dedicação exclusiva para Só que isso. existe eu um tenho uma momento bronca- para Eu sei, eu isso. estou perguntando porque eu tenho uma bronca quando me vem- corre essas perguntas. Claro, né? com certeza. Eu tenho uma bronca quando vem dizer assim, vereador devia ganhar igual ao professor, para ver como é que é. Não, senhor. Professor devia Deveria ganhar igual ao vereador. Como é primeiro mundo, ganhar bem. Agora, existe uma culpa conjunta com relação a isso. Tá? Primeiro é aquele conceito funcionário público não vai para a rua. E aí tu tem os escorados que realmente não fazem nada e aproveita todas as brechas para não ir trabalhar e várias outras coisas que se sabe, que poderiam muito bem ir para a rua, sim. Ah, mas qual é a culpa dos outros bons profissionais? Muitas vezes o silêncio. Porque eles estão dentro, Muito bem dito. eles estão dentro do local em que as irregularidades acontecem. Mas eles não são o ponto de partida de denúncia para que aquelas irregularidades sejam coibidas e quem as comete sofra as consequências. Né? Então, no momento que se criasse uma consciência geral e o corporativismo que protege quem não merece ser protegido cessasse, eu acho que nós teríamos já um primeiro caminho para que aqueles que realmente prestam um bom serviço, aqueles que estão lá pelo amor, gostam de dar aula, gostam da função policial, etc., eles vão começar a abrir um caminho para a conquista do retorno financeiro, Com certeza. né? E a conquista do reconhecimento da população. Agora tem que parar com essa história. Se tu sabe que tem irregularidade, tu tem que denunciar. E quem recebe a denúncia tem que agir. A gente tem uma quantidade Tem que grande de limpar. processos administrativos que acabam em exclusão dos quadros. Tem. O pessoal Quem acha que não julga existe, esses mas processos? existe. Nunca tanta gente saiu das corporações, tanto em âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal, quanto nos últimos anos. Existe sim, existe sim. Né? Não falta, então, a partir do corporativismo, levar isso mais adiante e a gente ter canais e ter a discussão mais pública, mais aberta disso. Como, por Mais exemplo, o transparência. grupo faz. O grupo Novo Hamburgo faz isso e a pressão funciona, né? A pressão pega e funciona. Eu não quero dizer aqui se o grupo tem alguma força. São 70 mil pessoas Mas que estão eu acredito impactadas que ali, sim, né? eu não quero puxar, dizer, não, o grupo tem força e o que o grupo faz o pessoal acaba acatando. Os Não, eu não quero participantes puxar do desse grupo. lado, né? Eu acho que 70 mil pessoas conseguem formar uma opinião ali, e quando aquela opinião de 70 mil pessoas vem externada, é sensato que o administrador público veja aquilo e tenta corrigir alguma coisa errada que está sendo lançada ali. É a classe média que mais reclama da estabilidade dos empregos públicos. Não é a que mais procura empregos públicos? Não é a Também. que mais participa de concursos e só ainda não entrou? Também. Bom, mas ela tem a consciência, né? Se tá ruim, então vai ser empreendedor para ver o que é bom, né? E como fica os serviços de saúde diante desse caos que a gente está vivendo nos dias de hoje? De Olha, hospitais que são administrados pelos municípios ou por até entidades privadas e que recebem verbas do SUS e que às vezes não são suficientes, normalmente não são, o governo do estado também faz repasses e isso não vem. E além disso, os salários muitas vezes são pagos exatamente com essas verbas, acabam atrasando também. De novo tem um erro do sistema, né, Rodrigo?
Se eu me acidento aqui indo para casa hoje, eu não posso puxar minha carteirinha da Unimed, mesmo que eu esteja consciente. A Digo, SAMU tem que beleza, te buscar. eu pago a Unimed todo mês, eu tenho a Unimed há 20 anos, me leva para a Unimed. Não, Isso. eu vou ocupar o espaço, mesmo eu tendo a Unimed, que poderia me atender muito bem. Basta olhar na minha carteira, tá ali a carteirinha, Mas da entrada isso lá. interessa ao Unimed também que seja assim, né? E é problema de sistema, é óbvio, é um problema de sistema. Não mas sei eu vou se- Não tirar falo a da vaga. Unimed. Eu Entendeu? tenho o Não maior sei se é respeito isso. pela Unimed. Aconteceu isso com a Juliane, né? Ela foi atropelada ali na frente do Ibis ali. E tu tem que quase que chamar a polícia para poder não ficar dentro do geral. Mas olha, Porque sinceramente... eles te levam para lá e o que, E não é o excelente esse administrador serviço? me disse Não, lá esse dentro. é excelente. O que o administrador me disse lá dentro é que não, é que tem que fazer assinar a ficha para garantir o dinheiro do DPVAT. Se depois quiser ir embora, pode ir. Não, e outra, assim, ó, vamos considerar, né? Apesar das dificuldades, o Hospital Geral, ele tem um bom Tá, mas atendimento. Um baita atendimento. Mas ninguém tá Tem questionando problema, atendimento. Gente, Exatamente, tem as Ministério- pessoas lá se superam, né? E é casos de família, de funcionários que eu tenho que é só elogios, né? Apesar de muitas vezes no grupo ali identificar críticas e tal, é uma superação que existe. Eu tive 2 experiências com o Hospital Geral de gente próxima. E as 2 experiências eu não posso dizer que eu tive nenhum problema. Exatamente. Né? Agora, o que eu digo que é o erro do sistema é que eu não gostaria de ocupar a Sim, vaga de a alguém que consciência precisa mais que eu. Claro, claro. Porque eu tenho Unimed para isso, então por que eu tenho que ir lá ocupar a vaga, uma maca ou um quarto que falta espaço, se eu tenho uma alternativa que o sistema não me permite? Então eles causam o próprio transtorno. Isso. Né? Olha aqui, ó. Evandro Kaufel-Schmitz na audiência. Qualquer empresa privada, para ser saudável financeiramente, necessita de um percentual adequado de número de funcionários compatível com o número de clientes. O serviço público não pode ter percentual descabido de número de funcionários. Além disso, existiram erros passados, né, que no passado foram cometidos, quando foram concedidas benesses exacerbados. Não foi pensado no futuro. O futuro, nesse caso, é hoje. Estamos vendo que erros no passado foram cometidos. Novos parâmetros devem ser feitos para o novo presente e o novo futuro. Também acho, Evandro, mas aí o problema é que a gente continua formando ali a sensorista da Assembleia ganhando R$100 mil por mês. Quando ganha o desembargador? Não sei Depende, contar. né? Depende, vai Qual- ter, Qual é o teto? Qual é o vai ter um teto? Qual é o disparate teto do muito Estado? grande. 35 mil? Não sei contar o teto do Estado. Mas tem Não, desembargadores que a mesmo sua ministro? folha é muito mais Teto é que o isso. nosso Né? ministro, não é? Não. Mas os seus ganhos... É, que daí não conta as regalias, digamos assim, né? Não entram, eles têm o entendimento de que o teto é só com relação ao salário e não com relação aos outros acréscimos, né? Moradia, aí, auxílio O moradia, ponto é que essas etc. benesses foram concedidas pelos políticos em conluio Exato. com os funcionários concursados e quem paga é o cidadão. Ah, vamos travar, vamos bloquear Mas teto, onde é que está a e depois ética acaba aí, pagando então, igual. Pedro? Onde é que está a ética? A ex-governadoria da Cruz até ontem ganhava salário como deputado federal e como ex-governadora do Isso é um Estado. absurdo. E isso passava bastante o teto do funcionalismo, né? O nosso ex-governador Tarso Genro era governador do Estado e seu escritório tinha várias causas contra o Estado. Então, para dar 2 exemplos, um de cada lado, antes que fale qualquer coisa aqui. Mas Cadê a ética? Tá, mas essas pessoas foram colocadas lá, cometendo... Mas isso foi esses ontem, não foi há deslizes. 40 anos atrás? Não, 46 esses anos deslizes. atrás? Não, mas Mas sempre sim. isso aconteceu. Se a gente Não, pegar mas os continua que acontecendo, já- né? que já ganharam, né, um endereço no cemitério lá, problema é fizeram a que mesma continua coisa. acontecendo. É o acumulado disso que faz estarmos onde Eu acho que estamos se a gente hoje. conversar mais meia hora sobre isso, a gente resolve todos os problemas do Rio Grande do Sul. Pedrão, vamos puxar a nossa foto aí? Por favor. Essa foto da semana passada, pode pôr. Algum senhor estava conosco na mesa naquele dia? Eu estava. Você Isso conhece, foi hein, na Márcio? quarta-feira, eu acho. Não reconhece? Pedroso. Ah, Parece aí, Pedroso. É uma avenida larga, né? O Eu vou morar Aqui a há Joaquim bem Nabuco, pouco perto tempo do atrás. shopping, não? Joaquim Nabuco. Tá, a igreja boa, lá, é uma boa dica, mas não é. Não é? Não, Bom chute, parecia. mas não é. Fala, David. Pedro Adams, 1º de março. Pedro Asa, Rua do Meio, né? Exato. No meio da foto. Lá E à abaixo, direita, a Igreja Ascensão, né? aí à direita, Igreja Ascensão.
Então, anterior, posterior a 1950. Ó, o caminho do trem aqui, ó, à esquerda, né, abaixo do vídeo. Ali a gente tinha a estação ainda, a gente tinha o nosso abrigo, a gente já tinha as nossas bancas. Bonita foto, hein? Onde é a Praça das Pombas, então. O nosso cinema grandão lá no meio. Vamos lá, Pedro. Foto de hoje? Ó, acabei de falar deles. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.